Boa tarde, pessoal. Depois de um longo período aí sem seminários do programa de pós-graduação, em partes por conta do preenchimento do Sucupira, que me está tomando bastante tempo, mas felizmente já está no final, estou acabando. Então, a gente retoma hoje os seminários online do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Mato Grosso, e a gente vai ofertar inicialmente esse seminário a cada 15 dias, tá? Hoje, o nosso palestrante é um amigo lá do ITA, é o professor André Chaves. O professor André Chaves é um jovem pesquisador, ele é professor adjunto no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ele possui graduação em Engenharia Eletrônica pelo mesmo instituto, mestrado em Física também pelo mesmo instituto e doutorado em Ciências com especialidade em Física pela Universidade do Moinho, em Portugal. Ele é autor de vários trabalhos na área de física da matéria condensada, especificamente em materiais bidimensionais, materiais heteroestruturados. Então, ele possui alguns trabalhos relevantes, como publicado em Nanoletters, em revistas de alto impacto, como Física Review A, Nanoletters. Também revisor de alguns periódicos, como Physics Letters A, Two Dimensional Materials, ICS Nano, também o European Journal Letters, eu acho que é isso, André, o EPL, além de outros, Então, André, eu agradeço muito você ter aceito esse convite para participar desse seminário. Eu acho que a gente vai fazer uma parceria bastante produtiva, Desde que a gente se conheceu no ano 2019, a gente vem conversando já e esse ano a gente coloca algumas coisas em práticas. Eu passo a palavra para você e agradeço mais uma vez a presença no nosso programa. Obrigado, Teldo. Eu que agradeço o convite, a colaboração, que, como o Teldo falou, a gente começou a conversar em 2019, esse ano que as coisas estão andando. Então, aproveitar e agradecer o Diego, que fez a ponte, foi através do Diego que eu conheci o Teldo, e acho que vai ser uma colaboração bem legal. Vou compartilhar aqui a minha tela, não sei se vocês já estão vendo. Tá sim, pode continuar. Bom, primeiro eu vou pedir desculpas, porque essa apresentação ela vai estar uma parte em inglês, uma parte em português, eu adaptei alguns slides antigos, não consegui traduzir tudo, então vai estar meio torta, mas espero que eu consiga passar a mensagem. Então eu vou falar de dois assuntos que vão se encontrar, que são extons e polaritos em materiais 2D. Então, vou começar falando de extons, depois eu vou falar de polaritos, depois eu vou falar de como extons e polaritons se relacionam. Tudo isso, dentro da área de materiais 2D. Então, bom, eu venho do grupo de materiais semicondutores e nanotecnologia, que pertence ao departamento de física do ITA. Muita gente não sabe, que nós temos um departamento de física, temos uma pós-graduação em física no ITA. E até vou convidar no final, também fazemos um encontro anual de física. E vocês estão convidados a participar desse ano. Esse ano, infelizmente, vai ser virtual. Então, primeiro vou começar aqui falando do ITA. Eu acho que muita gente já ouviu falar, mas alguns detalhes, Ele fica aqui em São José dos Campos. Temos 6 cursos de engenharia. Na pós-graduação, nós temos também 6 cursos, Um curso em engenharia aeronáutica e mecânica, um curso em engenharia eletrônica e computação, um em engenharia civil, um em ciências e tecnologias espaciais, um em pesquisa operacional e um curso de pós-graduação em física, que é ao qual eu pertenço. Aqui uma foto aérea de uma parte do ITA. O departamento de física está se expandindo, então faz pouco tempo que apareceram 9 novos professores, tanto por concurso quanto por distribuição. Isso foi basicamente entre 2018 e 2017 e 2019, tivemos 9 novos professores, incluindo eu entrei faz pouco tempo. Nossa pós-graduação, ela tem 4 áreas de pesquisa, então tem a pesquisa em física de plasmas, em dinâmica não linear e sistemas complexos, em física nuclear e em física atômica molecular, que esse é um nome antigo, já
dentro dessa área nós já fazemos muito mais do que isso, né? Também basicamente hoje o nosso foco dessa área é física da matéria condensada, e dentro dessa área, né, podemos falar que há 3 grupos de pesquisa, e um desses grupos é o grupo de materiais semicondutores e nanotecnologia. Então, aqui é a composição atual do GMSN. Temos 4 professores, né? Eu, sem barba, o Ivan, que entrou junto comigo faz pouco tempo, a professora Lara e o professor Marcelo. Temos 7 doutorandos, a Débora, o Cláudio, o Kamer, veio do Irã, a Diana, o Gustavo, o Bruno, a Gabriela, isso. Esses são os doutorandos, 3 mestrandos, o Vitor, desculpa, Vitor não, o Vinícius está fazendo um mestrado, o Gabriel está fazendo mestrado, e quem eu perdi aqui? E o Túlio está fazendo mestrado. E depois 5 iniciandos, né, que é o Vitor, o Pedro, o Lucas, o Henrique e o Rodrigo. Bom, dentro das linhas de pesquisa do grupo, né, as principais é muito enfocado em estudo ab initio, que é a área de pesquisa da professora Lara, do Marcelo e do Ivan. E os termos recentes, né, que se tem estudado são óxidos, ligas semicondutoras, materiais 2D, perovskitas, isolantes topológicos, mas há mais coisas, né? Aqui não é uma lista extensiva. Também uma das coisas que se faz é uma correção de quasi-partícula com um método que foi feito aqui em parceria com um professor da USP, que é denominado DFT-meio. Só isso aqui daria para se falar um seminário inteiro só sobre esse método, mas não vai ser o foco. Eu não trabalho com métodos ab initio, eu trabalho com o que eu já ouvi de um outro professor, ab-final. Então, eu trabalho principalmente com modelos efetivos e materiais 2D. Então, isso vai desde de massa efetiva, modelos contínuos, tight binding. E, recentemente, eu tenho estudado, o meu foco tem sido estado ligados de poucos corpos, exos e tryons, principalmente voltado para cálculos de propriedades ópticas, que entra aqui nessa outra linha, que são propriedades polaritônicas e estruturas. E meu seminário ele vai estar focado nesses 2 últimos itens. Então, antes de começar a falar, eu vou só falar muito rapidamente sobre o que são materiais 2D. Aqui tem uma forma como você pode fazer esses materiais 2D através de grafite, que foi dessa forma, né, que o Gaiman e o Novoselov conseguiram ganhar o prêmio Nobel, né, um prêmio Nobel MacGyver. Quer dizer, você pega um cristal de grafite e uma fita durex. Quando se pega o grafite e cola na fita durex, você pode ficar repetindo o movimento de abrir e fechar a fita, e o que você vai fazendo é dilacerando o grafite, né? Pensa que o grafite é uma estrutura hexagonal, só que de várias folhas empilhadas. Então, toda vez que você faz esse movimento de abrir e fechar, você está separando essas folhas. Fazendo esse número, um número suficientemente alto de vezes, e procurar no microscópio, mesmo no microscópio óptico, é possível encontrar certas regiões em que vai haver uma monocamada. Quer dizer, uma única camada de grafite. Aí essa única camada de grafite nós chamamos de grafeno, que foi o primeiro material 2D descoberto. O grafeno, depois quer dizer, depois da descoberta do grafeno, houve uma enorme pesquisa por novos materiais 2D, e a partir daí apareceu, né, não só o grafeno, apareceu dicalcogeneto de metais de transição, nitreto de boro, e, enfim, a lista é imensa. E todos eles só têm essa estrutura, que são essas folhas, e essa estrutura de folhas empilhadas, que já aparece na natureza. E nós chamamos essas folhas empilhadas elas estão ligadas por forças de Van der Waals. Então, por isso, esses materiais também são chamados materiais de Van der Waals. Há vários tipos desses materiais, né, desde que conduzem isolantes, semicondutores. Aqui eu vou focar primeiro em semicondutores.
Então, antes, e agora, né, nesses semicondutores podem aparecer extons, vou explicar agora o que são esses extons. Então, se você pega um fóton, incide num semicondutor, o que ele vai fazer vai ser arrancar com a frequência, né, com a frequência apropriada, o que ele vai fazer é arrancar um elétron da banda de valência e promover para a banda de condução. O que sobra, né, vai ser uma vacância, quer dizer, vai ter a ausência de um elétron aqui, e vai haver um estado. Só que esse elétron e esse buraco, eles podem. Aqui tem uma carga negativa, o buraco ele se comporta como uma partícula de carga positiva. Eles vão poder. Vão interagir com uma força eletrostática. E da mesma forma que nós temos o átomo de hidrogênio, né, que é um próton e um elétron, interagindo com uma força central, ou sei lá, você pode também pensar no sistema, sei lá, a Terra e a Lua estão interagindo com a força gravitacional. A Terra e a Lua são um estado ligado, né? Quer dizer, eles não estão. Não importa quanto tempo passa, eles vão estar sempre próximos um do outro. Aqui você também vai poder ter, por causa dessa força de atração, a criação de estado ligado. Esse estado ligado nós chamamos de exton. Agora, esse exton, se nós temos estado ligado, ele vai ter uma energia menor do que essa energia desse par. Então, o que vai acontecer é que, se não existisse interação columbiana entre um elétron e um buraco, e você jogasse luz, você só conseguiria começar a ter a absorção se a energia associada, né, da luz, né, H cortado ômega da luz, for maior do que essa diferença de energia que nós chamamos de gap. Agora, por causa do exon, é possível o exon vai aparecer como picos abaixo da energia de gap. Então, aqui um exemplo. Desculpa. Eu queria mostrar primeiro essa figura. Então, aqui um exemplo dessa situação em que temos aqui dois picos, um experimento de absorção em monocamada de MS2. Esses dois picos, se for calculado o gap desse material, o gap está em alguma região acima de 2 electronvolts. Existe, dependendo do método que se usa, né, vai obter gaps diferentes, mas de qualquer forma sabemos que ele está acima de 2 electronvolts, ele está em alguma região por aqui, ou algumas pessoas acham que está por aqui, mas com certeza esses dois picos estão abaixo do gap, e esses dois picos correspondem a extons nesse material aqui, que é um material bidimensional MS2. Agora, por que extons são tão interessantes em materiais 2D? Então, a explicação vem aqui desse slide. Num material 3D, se você colocar se você colocar uma carga, né, ver as linhas de campo, todas as linhas de campo vão passar por dentro do material, não há outra opção. E o que acontece, né, quando você tem as linhas de campo dentro de elétrico? O potencial de Coulomb correspondente ele vai ficar mais fraco, ele vai ser dividido pela constante de elétrica. Então, quando no material 3D, usualmente temos por causa, né, do efeito, né, da constante de elétrica, né, quer dizer, você bota uma carga, ela vai polarizar a carga em torno, blindando, né, a interação, ela vai ser mais fraca do que se esse par, por exemplo, estivesse no vácuo. Claro, é impossível você ter um par de elétron-buraco no vácuo, né, porque isso está associado à ideia de uma banda de semicondutores, mas o mais próximo que podemos ter de estar no vácuo é estar no material bidimensional, onde parte das linhas de campo vão passar por fora do material. Então, por causa disso, vamos ter uma blindagem mais fraca do que no correspondente 3D. O que significa ter uma blindagem mais fraca? Significa que nós temos uma interação mais forte. Se a gente não tivesse interação, nós não teríamos um par ligado. A energia de ligação, nesse caso, seria zero. Não teria como ter um par ligado sem interação. Então, quanto mais forte a interação, mais forte vai ser a energia de ligação. Então, no material 2D, a energia de ligação vai ser mais forte do que no material 3D. E aí que começa a ficar interessante, porque temos energias de ligação muito altas
em materiais 2D, isso vai ter várias consequências lá para frente. Bom, aqui, então eu falei, né, que do MS2, aquele experimento que eu mostrei de absorção de luz. O MS2 ele tem uma estrutura cristalina que tem uma forma hexagonal. Os metais são esses pontos mais escuros e os calcogenetos são esses pontos mais claros, né? Eles fazem essa forma. Os calcogenetos eles ficam fora do plano, os metais eles constituem um plano, né? E os calcogenetos eles estão em dois planos envolvendo dentro dessa estrutura hexagonal. Ele vai ter uma estrutura de bandas, desculpa, a zona de brilhão é igual à do grafeno, que no caso é um hexágono. Dentro desse hexágono, né? O fundo da banda de condução e o topo da banda de valência elas se encontram nos pontos K. Há dois pontos inequivalentes, né, que chamamos de K e K'. Então, na prática, esses sistemas eles têm uma espécie de spin, que nós chamamos de vale. Então, eles podem estar polarizados no vale K' ou no vale K. Isso aqui vale não só para o MS2, mas há uma família. Então, se a gente olhar na tabela periódica, dentro do espaço da coluna do molibdênio, a gente vai ver que temos o cromo e o tungstênio. E dentro da coluna do enxofre também temos oxigênio, selênio e aqui eu esqueci o nome do T. Mas podemos ter várias combinações possíveis, né, a princípio, mas o que se encontra já na natureza pronto para se repetir o método que se foi obtido do grafeno são todas as combinações entre molibdênio e tungstênio e enxofre e selênio. As outras combinações não necessariamente são estáveis e não necessariamente elas vão se encontrar nessa fase que eu mostrei aqui, nessa fase hexagonal. Então, a maioria dos experimentos, né, se resume então a alguma combinação entre MO e tungstênio e enxofre e selênio. Então, um dos principais experimentos feitos foi se tirou as funções elétricas desses 4 materiais. Aqui foi eu estou já mostrando o resultado. Esse seminário eu resolvi fazer não muito técnico, então eu vou pular basicamente toda a metodologia dos cálculos, etc., só mostrar um pouco por cima, né, os resultados e discutir um pouquinho da física desses materiais. Então, aqui com a curva preta, né, tem esse experimento que obteve a absorção e também funções elétricas. E colorido tá as curvas calculadas. Dá para ver que nós não temos exatamente uma resposta quantitativa, né, mas conseguimos obter uma descrição qualitativa. Vou explicar agora um pouquinho a física desses picos de menor energia. Em geral chamamos de picos A e B, os dois primeiros picos, e eles têm a ver justamente com o que acontece em torno do ponto K e K' do material. Esses dicalcogenetos de metais de transição, né, por causa esses metais eles são pesados, o efeito spin-órbita passa a ser importante. O que ele faz na estrutura de bandas é causar um split. Então, aqui podemos interpretar que cada cor corresponde a uma combinação de vale e spin diferentes. Então, por exemplo, a gente pode pensar que essa curva azul podia ser vale K, spin para cima, e a curva vermelha é o vale K, spin para baixo. E aqui trocaria, né, para a banda de condução. As transições ópticas só são permitidas para transições que acontecem entre a mesma combinação de spin e vale. Então podemos ter um pulo da banda azul para a banda azul, um pulo da banda vermelha para a banda vermelha. No caso, né, há uma diferença entre os materiais que têm tungstênio e molibdênio. Então, no caso dos que têm tungstênio, vamos ter não há essa inversão de ordem, né? Quer dizer, desculpa, há inversão de ordem. Então, a banda azul ela vai estar mais afastada mais afastada
do fundo, né, da banda de condução, mas vai estar aqui mais próxima na banda de valência. E aqui troca, né, na caso do molibdênio, vamos ter a situação oposta. Mas, de qualquer forma, vamos ter essas transições permitidas para a banda azul, vai gerar o pico A. E para a banda vermelha, vai gerar esse pico B, já que elas estão mais afastadas. Então, a banda azul, ela vai criar um exton cujo spin total seria 1, a banda vermelha também. No caso, né, não é proibido ter um exton entre a banda vermelha e a banda azul. Só que esse exon ele não vai aparecer com um pico de absorção. No caso, né, aqui eu estou mostrando os resultados para o MS2 para absorção, né, aquele gráfico do começo. Bom, aqui há uma comparação de vários modelos que foi feito pela Emília Ridolfi, e essa comparação, né, ela estava destacando o modelo que ela fez com tight binding, só que aqui ela também comparou o que eu tinha feito aqui, né, em Chaves 2017. Eu não vou conseguir dar um zoom, mas se olhar com atenção, não está muito longe do experimento aqui, no caso do MS2. Com a vantagem de ter o custo computacional desse método que eu uso, ele é muito baixo, em comparação com a maioria do que se faz. Só é mais pesado do que aqueles que utilizam massa efetiva, mas em relação a outros modelos tight binding e cálculos ab initio, ele é muito mais barato. E o que se pode ver é que ninguém acerta a intensidade dos picos. A posição, sim. A posição não há muita discordância, apesar de que há previsões de picos que não apareceram nesses experimentos que ela cita. Mas, em relação à intensidade, né, a discordância é enorme e, bom, isso eu considero que mostra, né, que a gente não está muito, né, fizemos um modelo que não está muito tão longe assim do resultado experimental, pelo menos nessa região, né, A e B. Aqui, no caso, ela mostrou para o MS2, nosso modelo é o que teve a pior concordância, conseguimos uma concordância melhor na regiões de maior frequência para os outros materiais. Agora que eu falei de exton, existe uma forma bem simples de descrever o exton, que essa é uma fórmula, apesar de ser simples, ela tem uma dedução rigorosa, que é chamada de fórmula de Elliott, que ela soma toda a contribuição de extons para a resposta ótica, e uma forma de escrever essa equação pode ser dessa forma aqui. Em sigma zero tem esse valor aqui, é quadrado sobre 4h cortado, é só uma constante, né? Só depende de constantes fundamentais. Pn, isso aqui é calculado a partir das funções de onda dos extons, chamamos simplesmente de peso. Também é chamado de força de oscilador. En é a própria energia do exton, e gama é um fator, é um parâmetro fenomenológico, né? Também, a princípio, também pode ser calculado, apesar de não serem normalmente cálculos simples, mas corresponde à taxa de decaimento não radiativo de extons. Então, essa fórmula aqui, ela é bem simples, e deixar guardado, porque ela vai aparecer mais para frente, mas é uma forma de poder descrever, né, a contribuição dos extons para a resposta ótica. Então, antes de falar de exopolariton, eu preciso agora falar de polaritons. Então, vou começar aqui com um exemplo de livro-texto. Vamos considerar uma interface de dois elétricos, cada um com uma função de elétrica ε1 e ε2. Aqui na interface, primeiro, aqui a figura está com um sigma de ômega, que seria uma condutividade de 2D, mas primeiro vamos considerar que não há nada aqui. Então, sigma de ômega é igual a zero. Então, temos só a interface de dois elétricos. Então, a gente começa supondo, aqui era para ser um B, B0. Aqui vamos supor que existem soluções que vão estar presas à interface. Então, elas são exponenciais, são ondas evanescentes em relação à interface e se propagam ao longo da interface. Então, voltando aqui na figura, então ela vai decair se eu ir para mais infinito ou para menos infinito, e está se propagando aqui ao longo dessa interface desses dois materiais. Ela se propaga, né, com esse número de onda Q, e decai com esse parâmetro kappa. Eu botei kappa I porque vai ser kappa 1, né, decaindo para baixo, e kappa 2 decaindo para cima. Então,
a gente supõe que elas existem, depois vamos ver em que condições, de fato, elas vão existir. Então, a ideia é jogar essas equações, essas fórmulas nas equações de Maxwell e ver o que resulta. Primeiro, existe uma restrição entre Q e kappa e frequência. Essa restrição vem, né, se vocês, para quem já fez um curso de eletromagnetismo, você tem a equação de Helmholtz, cuja daqui nós podemos tirar, né, por exemplo, a propagação de ondas planas, mas a equação de Helmholtz, né, se lê dessa forma, ela aparece, né, quando nós consideramos a equação de Maxwell sem cargas, então não há nem correntes, nem cargas estacionárias. E aí dessa equação, se a gente joga aqui esses campos, né, vamos ter uma restrição, que na prática não deixa de ser uma forma de Pitágoras, e aí desse Pitágoras sai essa relação, aqui aparece o sinal menos vezes o sinal mais, porque aqui não é uma exponencial complexa, é uma exponencial real. Se fosse, no caso, né, uma propagação de uma onda plana, aqui seria você teria qx ao quadrado mais qy ao quadrado mais qz ao quadrado. Aqui estamos só supondo propagação em um eixo e está evanescente no outro. Por isso, aparece esse sinal menos. Agora, isso não basta, né, para ter solução, porque, além de tudo, é necessário satisfazer as condições de contorno que vêm das equações de Maxwell, que são componentes tangenciais do campo elétrico e do campo H, precisam ser contínuas, e componentes normais de D do campo magnético precisam ser contínuos. Isso, eu não vou mostrar aqui as contas, mas se você jogar isso nas equações de Maxwell e resolver, você vai ver que vai aparecer duas equações relacionadas a dois módulos permitidos, e uma das equações é justamente essa aqui. A outra equação, no caso, sem material 2D, ela nunca vai ter solução. Nesse caso, a primeira equação, que isso aqui corresponde a modos em que o campo magnético vai ser transverso à direção de propagação, ela se escreve vai resultar nessa equação em que aparece, né, K1 sobre ε1, mas K2 sobre ε2, né, ε1 e ε2 podem depender da frequência, e essa equação, na prática, ela relaciona o número de onda Q que se propaga ao longo da interface e a frequência. Kappa, né, depende se a gente olhar aqui no slide anterior, o kappa, né, a gente pode escrever o kappa como função do Q e do ômega. Então, e outra coisa, o kappa precisa ser positivo, porque se ele for negativo, a suposição de que são ondas evanescentes não é mais verdade, né? Se o kappa for negativo, isso aqui vai dar positivo e a onda vai explodir, o que é uma situação não física. Então, para essa equação ter solução, só vai ter solução se um desses dois, o ε1 ou o ε2, for negativo e o outro for positivo. Então temos essa restrição aqui, ε1 vezes ε2 tem que ser negativo. Primeiro, eu estou considerando uma situação mais idealizada, que são funções reais, né? A princípio, essas funções podem ser complexas, vai complicar um pouquinho mais essa análise, mas para tentar ser didático, eu estou me restringindo a essa situação. A gente pode estudar, bom, se isso aqui for negativo, a gente pode jogar um para o outro lado, elevar ao quadrado, resolver a equaçãozinha, e vamos chegar nessa relação entre Q e ômega. Então, isso aqui vai nos dar o que nós chamamos de relação de expressão desses modos evanescentes. Quer dizer, para cada frequência eu posso calcular quem que vai ser o número de onda correspondente para esse modo satisfazer as condições de contorno. Agora vamos considerar uma situação aqui, um dos meios é ar, ε2 igual a 1, e o outro meio é um metal perfeito, que é descrito pelo modelo de Drude. No modelo de Drude, isso aqui, esse ωp, ele é dado pela densidade de portadores, vezes a carga do elétron ao quadrado, dividido pela constante de permissividade e pela massa efetiva dos portadores de carga. Então, na prática, cada metal diferente tem um ωp ao quadrado diferente. ωp nós chamamos de frequência de plasma. E se a frequência for menor do que ωp, essa função aqui vai ser negativa, né? Se o denominador, né, for menor do que o numerador. Isso aqui vai ser maior do que 1, então tudo isso fica negativo.
E aí vamos estar numa situação que pode existir desculpa, polárítons. Nesse caso, os polárítons, eles vão ser chamados de plasmon polárítons. Por quê? Porque ele vai se acoplar com modos coletivos de oscilação de carga na superfície do material. Se a gente plotar essa equaçãozinha, né, Q igual a ômega sobre C vezes essa raiz, usando, né, essa relação, vamos ter uma curva desse tipo. Isso aqui é justamente a relação de dispersão. O que ela diz, quer dizer, ela diz o quanto nós estamos conseguindo diminuir o comprimento de onda dessa onda propagante. Isso já está relacionado com uma das principais motivações para se estudar esse tipo de modo, que tem a ver com a própria espectroscopia óptica. Porque se nós queremos ver a estrutura, por exemplo, de uma molécula, a gente não consegue usar, para saber detalhes espaciais da estrutura de uma molécula, nós não conseguimos usar luz na faixa do visível, por exemplo, porque a luz na faixa do visível, o comprimento de onda dela é da ordem de, sei lá, 600 nanômetros. 600 nanômetros é muito maior que o tamanho de uma molécula. Então, claro, a gente pode aumentar a frequência, ir para o ultravioleta, do ultravioleta para raio-x para raios gama, mas conforme nós aumentamos muito a frequência, o fóton fica muito energético, ele começa a destruir a sua amostra que você está querendo medir, você não vai conseguir. Então temos uma restrição aí de usar técnicas ópticas para caracterizar, né, coisas muito pequenas. O plasma, esse plasma poláriton, ele consegue, vejam aqui que eu consigo ir a princípio, isso aqui é porque é o modelo ideal, ele não vai, a gente não vai conseguir case muito grande, case infinitamente grandes, porque quando vamos para um modelo mais realista, ele vai ter um certo limite. Mas numa situação ideal, a gente podemos conseguir comprimir esse modo para ter números de onda muito grandes. E se o número de onda é muito grande, o que acontece é que nós estamos com comprimentos de onda muito pequenos. Se o comprimento de onda é muito pequeno, ele vai começar a conseguir ver a estrutura atômica. No caso do grafeno, já conseguiram comprimir esses modos plasmônicos realmente para distâncias da ordem de angstroms. Para metais, eu acredito que não. Acho que não há resultado que eles conseguiram comprimir para para comprimentos de onda tão pequenos. Mas aqui, basicamente, isso aqui é uma razão entre o comprimento de onda do modo plasmônico e da onda livre. Aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, teríamos 5 vezes o número de onda, né, vai ser 5 vezes o K0, que significa que o comprimento de onda vai ser 5 vezes menor. Então aqui conseguimos comprimir, né, essa onda propagante, né, em 5 vezes. Isso também é interessante, né, que a princípio podemos mudar a frequência, né, que esses modos vão convergir, mudando a frequência de plasma. Aqui nesse caso, esse modelo simplificado, eles vão sempre convergir para raiz de 2 sobre 2, essa reta horizontal. Isso vocês conseguem ver direto dessa equaçãozinha aqui. O que está aqui dentro dessa raiz tem que ser maior do que zero, e quando se coloca essa condição, vai aparecer justamente que a frequência tem que ser maior do que raiz de 2. Desculpa, a frequência vai ter que ser menor do que raiz de 2 sobre 2 vezes ômega p. Quando vamos para um material 2D, a história muda, porque vamos ter aqui uma corrente superficial que vai aparecer nas condições de contorno. Então, vamos considerar agora essa situação, com 2 elétricos e um material 2D. Quando colocamos as condições de contorno, vamos ter essa equação, um termo a mais aqui. Esse termo a mais vai aparecer aqui I, né, o número imaginário vezes sigma de ômega. Se a parte imaginária do sigma de ômega for positiva, isso aqui vai dar um número negativo, e então podemos ter essa equação talvez possa ser satisfeita, mesmo que os épsilon sejam
os epsilons, essas funções elétricas sejam todas positivas. Então, os materiais 2D, eles revolucionaram essa área de polaritons. No caso do grafeno, e se a gente usar o modelo de luz do grafeno, vai ter essa equaçãozinha aqui que relaciona a condutividade do grafeno com parâmetros, né, do grafeno. Aparece aqui energia de Fermi, aparece aqui uma taxa de decaimento das excitações eletrônicas do grafeno, e aqui σ0 é a mesma constante, é o quadrado sobre 4H cortado, que eu usei na forma de Elliott. Então, podemos usar essa equaçãozinha aqui para prever, jogar aqui e ver como que o que vai resultar. Então, isso aqui eu peguei aqui desse livro, uma introdução para plasmônica de grafeno. Essa figura aqui, ele mostra para diferentes gamas como que fica a solução dessa equação, a frequência em função da parte real do momento. E esses módulos vão ter um comportamento do tipo raiz com a frequência. Isso aqui abre um mundo de possibilidades, mas nós não temos só esses módulos que se acoplam com as oscilações de densidade de carga, né, que são os plasmos polares, que nós chamamos de plasmopolares, né? Em geral, usamos a palavra polares, né, para esses módulos híbridos de luz com matéria. No caso, né, podemos, né, os polares, como eu mostrei, eles podem se acoplar com plasmos, que são esses módulos coletivos da densidade eletrônica, que vai aparecer em metais. Também pode se acoplar com fônons, que são, né, os quantas da vibração mecânica. E também pode se acoplar com extons, que vai ser o tema da próxima parte, que são, né, como eu falei, né, o estado ligado do buraco e do elétron. Aqui, né, uma figurinha que mostra vários desses modos. Temos plasmopolaritons, fonopolaritons, extonpolaritons, todos eles acontecem em frequências diferentes, e também há várias outras possibilidades que também vão aparecer em materiais 2D. Pares de Cooper e magnopolaritons. Aqui esqueci de colocar referências. Aqui foi um review que apareceu na Nature, do Barrow e do Frank Coppens. Depois, se alguém quiser, eu posso depois passar o número dessa referência. E aqui existe uma forma de caracterizar esses polaritons. Também não vou explicar muito a fundo, mas através do que chamamos de função Lois, que vem do cálculo da própria coeficiente de reflexão numa interface. E a parte imaginária desse coeficiente de reflexão, ele se correlaciona com o experimento que se faz, né, de perda de energia por elétrons incidentes, elétrons quase relativísticos, né, incidindo no material. Você pode medir quanta energia esses elétrons perderam em função da frequência, e vai dar, essas figuras vão se correlacionar com essas medições. Então, aqui essa primeira figura é o plasma polariton no grafeno. Essa segunda figura é o exon polariton em uma monocamada de MS2, e essa terceira figura é fonopolaritons em HBN. Então, plasma polaritos, eles são bem definidos. Essa região de pico é onde está vivendo o plasma polariton. Os fônons polaritos no HBN também são bem definidos, são nesses ramos. Agora, no caso de exopolaritos, esses ramos eles são muito gordos, e é difícil de se conseguir fazer medições desses modos. E agora vou me concentrar nessa discussão do que são esses exons polaritos. Então, vou falar aqui de exons polaritos. Theodor, acho que eu tenho mais 20 minutos? Não sei. 15 minutos, professor. 15 minutos? Ok. Bom, aqui era só uma repetição do que eu acabei de falar, né, como se obtém. A única detalhe é que essa equação aqui, ela se refere a modos que têm o campo magnético transverso à direção de propagação. Enquanto também há uma condição que aparece modos que têm o campo elétrico transverso, que chamamos de modos TE. Ela vai acontecer, ela não acontece numa interface,
é impossível essa equação ser satisfeita se o sigma for zero, mas quando temos um material 2D, é possível que essa equação seja satisfeita. Aqui estudamos o nitreto de boro, que também é um material bidimensional. Isso aqui é cálculo para uma monocamada. Aqui eu usei a forma de Elliott para comparar a forma de Elliott com esse cálculo ab initio. Existe uma pequena defasentezinha aqui no caso da parte imaginária, mas na parte real elas casam muito bem. E aí eu usei a forma de Elliott para estudar esses modos de Exxon polares. O que eu fiz é simplesmente colocar a forma de Elliott, aquele sigma lá que estava lá atrás, nessas equaçõezinhas aqui. E estudar as relações de dispersão. Elas aparecem aqui. Na parte em azul, vamos ter modos TE, porque a parte real da condutividade que vem da forma de Elliott, ela é negativa. E na parte verde, vamos ter modos TM. E aí vamos ter aqui, conseguir tirar as relações de dispersão desses modos, e também podemos calcular diversas figuras de mérito. Então, figuras de mérito, né, se referem a coisas, né, que estão relacionadas, né, à qualidade desse modo, né, o quanto ele se propaga, o quanto eles são confinados. Então, aqui a primeira parte é a própria relação de dispersão para esses modos. Aqui essa segunda parte temos o comprimento de propagação que esses modos possuem, em função. Aqui eu estou mostrando para diferentes gamas. O gama é um parâmetro que aparece lá na forma de Elliott, né, tem a ver com o próprio tempo de vida do Exton. Então, quanto menor o gama, a princípio ele está relacionado com uma amostra de maior qualidade. Então, a princípio, é possível até ter gamas muito pequenos, né? Amostras mais sujas vão ter gamas maiores, e aqui nós estamos vendo de uma forma fenomenológica, né, como que esses parâmetros vão se comportar com essas taxas. Também podemos ver o quanto esses modos estão confinados, né? Eles se referem a quanto a razão, né, entre o comprimento de onda da luz livre e o comprimento de onda na luz desse modo. Então, a princípio, aqui podemos ter até confinamentos da ordem de 20 vezes nesses modos em HBN. Agora eu vou para a parte final aqui dessa apresentação. Vou falar de Exons em cavidades, que a ideia é responder a seguinte: primeiro, responder a seguinte pergunta, né? Qual é a máxima absorção que o material 2D pode ter quando está suspenso? Se a gente for tentar responder essa pergunta, existe uma resposta exata para isso, usando o eletromagnetismo. Se a gente colocar um material 2D suspenso, a absorção, isso aqui se vem direto das equações de Maxwell, só para a condição que você tem uma onda incidente, pode refletir, pode transmitir. Então, fazendo isso por um material 2D, a gente pode obter essa equação em que esse F é um adimensional, escrito dessa forma, né? μ0, permeabilidade magnética, vezes a velocidade da luz, vezes a condutividade do material 2D sobre 2. Escrevendo dessa forma, e querendo saber quando que qual é o valor máximo desse A, a gente faz o quê? Deriva igual a zero. Então, pegamos, né, derivamos igual a zero, derivamos e escrevemos essa função como um número imaginário, x mais y, derivamos em x, derivamos em y, igualamos a zero, resolvemos o sistema de equações, vamos obter que a parte imaginária tem que ser zero. Isso eu acho que é fácil de ver, porque aqui a parte imaginária só aparece no denominador. Então, quanto maior a parte imaginária, menor vai ser a absorção. Então, o menor valor possível vai ser zero. E o x precisa ser 1. Se a gente pegar esse x igual a 1 e jogar de volta, você aqui, né, 1 mais 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, que vai ser 2 vezes 1. Então, vai ser 2 sobre 4, isso é meio. Então, esse aqui é um limite que foi primeiro obtido aqui nessa PIL, desse nome que eu não me atrevo a tentar pronunciar. Esse limite, ele restringe, né, o quanto você consegue absorver de luz com um único material 2D. Claro, isso aqui é para um material suspenso, a gente pode colocar, mesmo para um material com dielétricos, essa história não vai mudar, mas a gente pode botar só apenas 2 dielétricos, né, que nem aquele exemplo que o ε1, material 2D e ε2. Se os dielétricos não absorverem luz, essa absorção não vai ser diferente. Agora, se nós tivermos uma cavidade, que está aqui nessa figura,
a história muda. Quer dizer, basicamente o que está acontecendo? Você pode incidir luz, ela pode bater e voltar, e a cada momento ela vai sendo absorvida, né? A priori podemos ter uma absorção maior do que 50%. Agora fica a pergunta, né? Qual vai ser a absorção máxima que podemos ter nesse sistema? E essa discussão, aqui então, essas medições, foi medido absorção, aqui está em função da temperatura, quer dizer, desculpa, aqui está a absorção em função da largura do pico, quando você faz essas medições, né, essas medições elas estão relacionadas a um pico, e aqui está também como esse gama varia em função da temperatura, essas larguras desses picos variam em função da temperatura. Então o que vemos aqui, a largura sempre aumenta, né, conforme aumentamos a temperatura, mas a absorção ela tem, se a gente está baixando a temperatura, então a gente começa aqui na temperatura ambiente e vai baixando, a gente vai aumentando a absorção até chegar num certo máximo e depois decai. Então, por que isso acontece? Isso aqui, ela pode ser entendida a partir de 3 taxas, chamamos de, uma seria a taxa de decaimento radiativo no vácuo, chamada de gama R0. A taxa, o que chamamos de defasamento puro, ela é na prática um efeito quântico. A gente consegue relacionar essa taxa com o vetor. Vocês podem se lembrar lá do eletromagnetismo clássico, o vetor de polarização, que aparece, né, quando você bota um campo elétrico no material, ele vai polarizar, e a polarização é descrita por um vetor P. Né? A gente pode pensar esse mesmo vetor P, fazer, sei lá, a segunda quantização desse vetor P, e esse operador ele vai estar relacionado com essa taxa de defasamento puro. É possível mostrar que no caso de Exons, esse operador é o próprio operador de... ele aparece como uma soma de operadores de criação ou destruição de Extons. E então, como o Exton é uma quantidade, uma entidade quântica, esse valor aqui ele vai ser diferente de zero, vai ser justamente esse defasamento. Isso aqui vai ter um papel importante quando a gente está em baixas temperaturas. E temos a taxa de decaimento não radiativo da população, quer dizer, se refere a os exos se recombinarem, né, sem emitir fótons, chamamos de gama NR. Então, basicamente, toda a física dessa cavidade pode ser descrita por essas três taxas, nesses 3 gamas. E esses gamas a gente pode tanto tentar calcular com modelos microscópicos ou fitar com dados experimentais. Seriam as 2 maneiras, né, de conseguir entender o que está acontecendo no experimento. Com algumas aproximações, é possível escrever para uma cavidade qualquer, ou para uma geometria qualquer, com um material 2D que tenha exons, a absorção máxima. A absorção máxima teremos os 3 gamas. Então, e vai aparecer 3 parâmetros, esse Xi1, Xi2 e zeta. O zeta ele vai entrar na largura total. A largura total pode ser escrita, então, como em função dos 3 gamas e do zeta. A absorção vai ser escrita, né? Temos a largura total e também desses dois Xis. Esse zeta, esses Xis, eles são fatores geométricos, né? A gente pode engenheirar a cavidade para ter esses zetas, os valores que... Eles têm algumas restrições, né? A gente, infelizmente, não consegue deixar eles terem qualquer valor, mas conseguimos alterar, né, o valor deles para aumentar ou diminuir a absorção máxima em função dos outros parâmetros. E na prática, a melhor absorção corresponde à ideia clássica de você ter, nessa cavidade, ter o máximo do campo elétrico aqui nesse material 2D, né? Então, você pode pensar que o campo elétrico, quando ele incide aqui nessa folha de ouro que age como um espelho, ele vai produzir um padrão de interferência, e quando esse padrão de interferência tiver um máximo nesse material 2D, vamos ter a melhor situação possível em termos de ter máxima de absorção.
Aqui, aquela formulinha, se a gente escrever em termos de x e y, que x é esse gama radiativo em função da temperatura, y é o gama do defasamento em função do gama total. Desculpa, eu falei temperatura não, mas aqui o gama total é a própria largura dos picos de absorção. A gente vai ter uma relação, que pode ser medida experimentalmente, entre a máxima absorção e largura. Plotando essa relação, né, entre a absorção e esse x, colocando tudo num gráfico, a gente vai ver que os pontos que correspondem a gama R sobre gama T muito pequenos, ou seja, gama T grande, e gama T grande acontece quando temos altas temperaturas, que os picos vão ficar muito largos, porque toda a desordem, etc., vai fazer com que não tenha a eficiência, né, de absorção vai ser menor. A eficiência de emissão de fótons, né, vai ser menor. Então, eu não sei zero. Então, nessa situação, seria esses pontos aqui. E, conforme vamos indo para temperaturas cada vez mais altas, vamos desviando dessa parábola. Esse desvio pode ser entendido através... Esse y passa a ser importante. E o que esse y significa? Esse y significa que os efeitos do defasamento, que são esses efeitos de origem quântica, eles começam a desempenhar um papel que pode, inclusive, ser medido, né, a partir do desvio aqui o máximo dessa curva colorida aqui corresponde à parábola, os outros pontos correspondem a nós aumentarmos o dephasing, né? Então, quanto mais claro aqui, maior esse fator de defasamento. Já estou terminando. Aqui é uma compilação dos resultados. Aqui são várias figuras de... as curvas contínuas são curvas teóricas de absorção. Aqui os quadradinhos amarelos se referem ao experimento. A gente consegue ver que a gente consegue mais ou menos escrever bem o experimento com um certo grau de defesa da ordem de meio mil-electron-volt, né? Os picos quase todos ficam juntos aqui. E todas essas curvas para altas temperaturas, elas se encontram. O que é esperado, né? Para gamas grandes, corresponde a altas temperaturas, e em altas temperaturas nós não esperamos que efeitos quânticos tenham algum papel. Aqui esse diagrama triângulo, ele se refere a absorção, aqui no eixo X, desculpa, o eixo de cor, ele corresponde à absorção. A absorção aqui pode ser negativa, porque a maneira como nós estamos usando como referência, ela acaba sendo negativa, porque podemos ter uma situação que o material está impedindo a absorção do sistema como um todo, então, nesse sentido, ela fica negativa, essas regiões mais azuis. Mas temos um pico quando temos uma espécie de ressonância entre o gama não radiativo e esse zeta e o gama radiativo. Esse zeta ele pode ser entendido como um fator de Purcell que aparece devido aos efeitos da cavidade, e vamos ter sempre o máximo de absorção quando o fator de dephasing estiver aqui nesse ponto, que é zero. Então vai ser aqui nesse ponto meio. Respondendo já ao Diego, isso aqui é só o dephasing, não é o não radiativo. A amostra não estava tão limpa assim, porque o não radiativo está aqui. O não radiativo é essa curva aqui, para temperaturas muito baixas, ele batia aqui entre 2,5 e 4 mil-electron-volts. Então esse era o gama não radiativo, que tem mais a ver com as impurezas. Aqui essa história desse gráfico aqui, acho que eu já estou sem tempo, eu vou pular. Aqui são a medição dos gamas, em função da temperatura, né? Como esperado, eles aumentam conforme aumenta a temperatura, mas o dephasing aumenta de forma muito menor do que o não radiativo. Então, esse aqui era alguns dos trabalhos que eu queria falar. Os trabalhos que eu apresentei aqui, né? Esse aqui foram os colaboradores. Nuno Pérez foi meu ex-orientador de doutorado, o Ricardo Ribeiro e o Fábio Ferreira. O Fábio Ferreira fez os cálculos de FT e GW que eu apresentei do cálculo de Exton no HBN. O experimento foi feito pelo grupo do Frank Ops, né, o Itai. Na época ele era um pós-doc no WICFO, agora ele está lá em Israel. E a parte de cálculos de Exton também teve a ajuda do professor Tobias Frederico, que é aqui do ITA. Eu queria falar em 1 minuto para cada slide. Posso, Teldo?
dos trabalhos que estão em andamento. À vontade, Diego, André, você tem tempo, pode... Tá, então, eu tenho aqui um trabalho em andamento que eu estou fazendo junto com o Diego, lá da UFC, Pedro, que era aluno de iniciação aqui do ITA, e o Michel, aluno de doutorado lá na UFC. Então, estamos estudando exopolariton em heteroestruturas periódicas de materiais 2D. Então, o que acontece se nós temos uma estrutura muito grande, né, de materiais alternados entre materiais 2D e dielétricos? E o que isso significa para esses exopolaritos? Então, estamos aqui finalizando aqui a obtenção de resultados, mas é possível controlar, uma das lições que estamos aprendendo é que é possível controlar as propriedades, né, desses exopolaritos a partir do número de camadas e tornar até mais intensos os efeitos que uma monocamada possui. O segundo aqui é Extons, é um trabalho que estamos fazendo aqui com o Teldo e com o Luiz, e também com o Diego. Estamos estudando, aqui já é um cálculo microscópico, estamos estudando como que as energias de ligação variam quando temos duas camadas de TBD próximas e, por exemplo, podemos fazer a distância entre elas mudar, ou o material que temos entre elas mudar. Então, esse é um trabalho que também está em andamento. E, para finalizar, né, queria agradecer, né, boa parte do que eu apresentei aqui eu fiz durante o doutorado, eu comecei durante o doutorado, então agradecer, né, eu fiz o doutorado, infelizmente eu fui um dos últimos a sair com Ciências Sem Fronteiras, pago pelo CNPq, também agradecer, né, a Universidade do Minho e o ITA, a Universidade do Minho, né, foi onde eu fiz o doutorado. Bom, agradecer também, né, de novo a pós-graduação, né, da UFMT e o Teldo pelo convite. E aqui vou fazer um pouco de jabá. Em julho vamos ter o 16º Encontro de Física do ITA, e aí vocês estão convidados para participar. Vocês podem procurar aí no Facebook, EFITA, vocês vão encontrar a página, e em breve a gente vai começar as inscrições. Infelizmente, né, esse evento vai ser virtual, por isso espero que todos vocês queiram participar. Bom, e finalizar, né, muito obrigado aí pela atenção. Obrigado, André, principalmente por fazer propaganda aí dos nossos alunos. Muito bom seminário, sua palestra, tema extremamente importante e bastante atual, né? Eu vou abrir para perguntas e vamos usar o esquema que a gente seguia ano passado, né? As pessoas que tiverem interesse em fazer pergunta ao professor André, que se manifestem no chat, e aí, à medida que forem se manifestando, eu vou passar a palavra para a pessoa que tiver interessada em fazer pergunta, né? E pode abrir o microfone e conversar com o professor André. Então, quem tem interesse em fazer pergunta, por gentileza, se manifeste no chat. Alexandre Dias, pode abrir o microfone. Professor André, eu queria perguntar o seguinte, o senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Não precisa me chamar de professor, eu não me sinto. O professor André, tá bom. Alexandre, você quer abrir o vídeo também para... Então, assim, basicamente a minha pergunta é a seguinte, quando a gente vai ver extons em sistemas com bicamadas, por exemplo, como o senhor mostrou no último slide, um dos problemas que a gente enfrentou, basicamente, é que o legal seria pegar os estados que estão com o elétron em uma camada e o buraco em outra. Sim, sim. Porém, quando a gente procura isso, o que eu percebi é que esses estados praticamente são dark. Digamos assim, a 0 Kelvin. A gente faz um cálculo BSE em cima disso, a gente vai ver que... Eles vão ser dark porque o termo de visibilidade, o que vai dar a visibilidade deles, né, seria a parte de um corpo da transição de uma folha para outra. Quanto menor esse termo, né, mais menor vai ser a... Quer dizer, eles não são dark exatamente por um princípio de... necessariamente por uma razão de... como se diz? Uma regra de seleção, né? Não necessariamente eles vão se dark por causa de uma regra de seleção, mas eles são muito pouco visíveis, né? Exatamente. Aí a minha pergunta é, por exemplo, no meu trabalho com o professor Fanial, a gente conseguia pegar estados, mas isso em monocamadas, tá? Em que a regra de seleção de spin, ela deixava o estado proibido, mas a gente conseguia, com efeitos de proximidade,
afrouxar o spin dos estados e fazer aqueles estados dark virarem bright. Eu queria saber se o senhor sabe de algum mecanismo que possa ser usado para pegar esses estados que são entre uma camada e outra e tentar fazer eles começarem a apresentar atividade óptica maior. Para ser sincero, esse tipo de estudo que a gente está fazendo, a gente não está muito interessado nesses extons bright. Mas se eu fosse uma forma de se conseguir fazer eles bright, o que importa para exons intercamadas serem brights, até posso te passar uma referência de um trabalho que foi feito por esse cara aqui. Se eu puder passar para o professor Theo, depois eu pego com ele a referência. Eu passo. Deixa eu ver, tá? É que ele tem aqui. Por esse cara aqui, o Bruno. Quer dizer, ele não calculou exton, mas esses extons vão ser bright se você tiver uma hibridização grande entre camadas de folhas diferentes. Então você tem que olhar na estrutura de bandas. Se você tiver uma hibridização grande entre as camadas, é capaz, apesar de que a interpretação de que os exos, porque a interpretação que você tem exos intercamada e intracamada, isso vem da noção de que o acoplamento entre as camadas é pequeno, né? Você não vai ter muita hibridização. Mas, de qualquer forma, para você ter esse tipo de visibilidade, ter uma interpretação dessa forma, você precisa ter uma situação que as estruturas de banda dos dois materiais que estão um em cima do outro se hibridize. Então, nessa situação, você vai ter um exton intercamada. E aí, o Bruno, no mestrado dele, ele calculou exatamente estudou de forma sistemática vários materiais e numerou aqueles que vão ter essa hibridização grande. Interessante, obrigado, professor. Pessoal, gostaria de registrar aqui a presença do professor Fanial, do UNB, e do professor Diego também, da Alexandre, que acabou de fazer a pergunta, que está no São Carlos. E vou passar a palavra para o professor Fanial, que também quer fazer uma pergunta para o André. Professor Fanial, pode abrir o microfone e a câmera para fazer a sua pergunta? Seja bem-vindo. Professor Fanial? Será que ele está escutando? Acho que ele teve algum problema, acho que ele saiu da... Ah, ele saiu? Acho que ele caiu, ele caiu. Bom, eu tenho uma pergunta para você, André. Você mostrou no início de sua apresentação, né, que a interação eletrostática de excitons isso aí. Em materiais bidimensionais, ela é mais forte do que em materiais tridimensionais, né? Só que eu lembro de ter visto que o tempo de vida de excitons em materiais bidimensionais é maior do que o tempo de vida em semicondutores convencionais. Então, como é que funciona a relação do tempo de vida do exciton com essa interação eletrostática? Isso não é uma pergunta simples. Em geral, aqui esses gamas é o inverso do tempo de vida, né? Então, eles dependem, quer dizer, vão depender de várias coisas. Em geral, o que você tem porque você tem dois tipos de tempo, a gente pode classificar, né? Eu falei de dois tempos de vida. Então, um tempo de vida é o radiativo e o tempo de vida não radiativo. O tempo de vida radiativo, ele até nesse material bidimensionais, ele pode até ser maior do que em materiais 3D. Porque ele pode acabar estar relacionado com a própria interação, ele é calculado a partir das próprias funções de onda. Então, com um sistema mais ligado, isso acaba gerando maior esses tempos de vida radiativos menores, né? Os gamas radiativos são maiores, os tempos de vida radiativos são menores. Então, acaba sendo mais fácil dele decair emitindo um fóton. Por outro lado,
os materiais bidimensionais, eles acabam possuindo esses gamas, os tempos não radiativos muito menores. E aí, como o tempo de vida total vai depender dos dois, né? Quer dizer, você pode somar os gamas, então vai ser uma regra tipo 1 sobre o tempo de vida total, 1 sobre um gama mais 1 sobre o outro gama. Então, o tempo de vida total acaba sendo dominado apenas por uma das duas grandezas, né? E, em geral, só pela... quer dizer, na prática, acaba sempre sendo dominado, a temperatura ambiente, por exemplo, sempre sendo dominado pelo gama não radiativo, e como o gama não radiativo ele acaba sendo menor dos materiais 2D, isso implica que vai ser, o total, né, vai ser menor no material 2D também. Certo. Obrigado, André. Professor Fanial voltou. Professor Fanial, pode abrir o seu microfone, câmera e fazer a sua pergunta? André, parabéns pelo ótimo trabalho, certo? Eu tenho uma dúvida. Certo? Quando você estuda interação entre a Epsilon com a cavidade, qual regime que você trabalha? O forte interação ou o fraco interação? Nesse caso é forte. É forte? Nesse caso é forte. Aí você fala que qual o modelo que você usou para descrever essas interações? Aqui eu uso as equações semicondutoras de Bloch, mas também mas também considerando a quantização do campo elétrico e levando em conta a cavidade, não de forma exata, claro, não. Fiz uns cálculos aproximados para conseguir chegar nas expressões. Assim, porque o problema todo vem do dephasing. Dephasing, para poder tratar isso aqui como operador, quando você for pensar se você pode pensar... acho que precisaria de um seminário só para poder explicar, mas a ideia é mais ou menos a luz que chega é um campo clássico. Certo. Quando ela interage com o material 2D, vai resultar num campo quântico. Então, a luz que reflete acaba sendo um operador quântico. Certo. Um operador, né? Vai ser um operador, aquilo no meio, você vai ter as reflexões, vai ser também com operadores, mas a luz que está incidindo é um campo clássico. Certo. E aí, dessa forma, fica mais fácil de tratar. Não preciso assumir nada, né, sobre o feixe de luz que está sendo usado. Isso. E mais ou menos eu jogo essa história toda dentro das equações semicondutoras de Bloch, e aí, assim, isso tudo sai analítico, mas dá para fazer, dá para relacionar isso com as matrizes de transferência, e aí eu consigo escrever o que está acontecendo no material, né, sem precisar olhar muito o que está fora da estrutura. Naquela cama aqui que você usou, naquela época, o cavidade, ou esse cama D? Isso aqui isso aqui que representa a largura. Não, naquela cama D, o fonte do cama desculpa, D. Cama D, tá. Então, vem de cavidade? Vem também, quer dizer, a gente usou aqui como um parâmetro de fit, né? Isso aqui foi só para interpretar os dados. Então, o gama R e o gama NR, a princípio eles não dependem da cavidade, né? Mas o gama D nós usamos como um parâmetro livre para poder fitar os dados, né? Então, a gente olha aqui o dado e vê qual seria o gama D correspondente. É assim que a gente extrai o gama D. Certo. Legal, obrigado. Obrigado, professor Faniel, pela presença, pela participação. Obrigado pela organização. Certo. Eu vou passar a palavra para o Cássio agora, nosso discente de doutorado. Cássio, pode abrir o microfone, se quiser abrir a câmera também, para fazer sua pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor André. Parabéns aí pelo seminário e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Professor André, assim, eu sou experimental, né? E o que eu vou falar é do ponto de vista experimental.
a abordagem que você utiliza, né, vocês da área de plasmônica, em alguns pontos ela é similar, né, à abordagem que nós usamos, né, para caracterizar, no nosso caso, né, os polímeros semicondutores, né, nós usamos até o conceito, né, de polarons, né, só que aí diz respeito a partículas, né, ou quase partículas, né, fermiônicas, no caso aí dessa área já são bosônicas, tá? Então, do ponto de vista experimental, pensando assim em aplicação, né, em dispositivos fotônicos, né, que tem princípio, né, como princípio de funcionamento, esses plasmons, né, de polaritons, né, de superfície. E assim, essa questão do substrato que tem que ter uma constante de elétrica, quanto mais baixa, melhor, e no sentido de aumentar o comprimento de onda plasmônica para facilitar a detecção. É esse o desafio dessa nova área. Eu não sei se eu consegui montar, mas essa é uma parte que me chamou bastante a atenção. Qual que é o gargalo, né, para o desenvolvimento de dispositivos, né, que utilizam como funcionamento, né, princípio de funcionamento, esses plasmons polaritons de superfície? Eu vou ser sincero, assim, o gargalo, do ponto de vista experimental, eu não sei responder, né, qual é o principal gargalo. Eu posso responder quais são os desafios. Então, os desafios são, você precisa ter modos bem definidos. Esses modos precisam ter grandes comprimentos de propagação. Então, por isso que isso é uma das coisas que interessava aqui, a gente calcular esses comprimentos de propagação. Infelizmente, se olhar aqui, eles não são tão altos em relação aos números de onda, porque você precisa ter um comprimento de propagação em relação ao número de onda. O comprimento de propagação, né, ele diz quantos ciclos você consegue ter antes da onda decair, né, por completo. Então, você precisa ter fechar algumas vezes, né, a onda subir e descer antes de morrer, senão você não vai conseguir fazer medições. Então, esse é um dos gargalos, apesar de que para grafeno você tem figuras muito boas. Outro gargalo, quer dizer, gargalo não, um desafio, né? Um desafio é esse, você ter grandes comprimentos de propagação, então isso para grafeno, o pessoal consegue ter, né, comprimentos de propagação grandes, mas são em amostras muito bem preparadas, extremamente limpas, e eu não entendo o quão complexos são essas técnicas para conseguir ter essas amostras de grafeno super limpas. E também tem que ser a temperaturas muito baixas, isso também é outro desafio, né? Se o pessoal consegue fazer medições a temperaturas criogênicas, né? Se não tem esses modos bem definidos da temperatura ambiente. Uma outra dificuldade também é excitar esses modos, também sempre é um desafio, porque como você, sei lá, a gente gera uma onda plana, um laser, ou que pode ser descrito, né, como uma gaussiana, mas pode ser decomposição das planas, só que qualquer onda que está se propagando no espaço aberto, ela vai ter uma relação entre momento e frequência que está restrita por aquela equaçãozinha, né, εi ômega sobre Q igual a K. No caso, as ondas de superfície, desculpa. Não, eu estou falando de como excitar, né, então para excitar você vai precisar jogar uma onda externa, né, chegando nessa superfície. Só que essa onda externa, você não consegue fazer casamento simultâneo de momento e energia. Então, como você não tem casamento simultâneo de momento e energia, você consegue fazer a onda externa com a mesma frequência, mas se ela tiver a mesma frequência, o momento dela vai ser diferente do modo. Ou seja, aí entra a questão da fase, né? Também. Então, você não consegue excitar o modo só com uma onda plana. Você vai precisar engenheirar isso, né? E tocar, cada método tem sua vantagem e desvantagem, inclusive na sua... Quanto de energia você consegue, né, passar, né, dessa onda externa chegando no seu material. Um jeito de se fazer, que os primeiros experimentos, né, eles se referem a você colocar uma ponta de microscópio. Essa ponta de microscópio, se você incidir luz nessa ponta de microscópio, você vai ter uma onda espalhada. Certo? É que nem você botar o dedo na água e balançar a água, né? Vai ter as ondas, você vai gerar ondas planas, né? Batendo no seu dedo vai gerar ondas cilíndricas, a mesma coisa que acontece com a ponta do microscópio, só que ela vai gerar também modos evanescentes perto da ponta.
claro, isso depende da geometria, etc., mas isso vai ditar mais sobre a eficiência de conversão, né, de energia. E aí essas ondas evanescentes na ponta vão acabar excitando essas ondas em grafeno. Isso é uma forma, né? Existem outras. Outra forma de se fazer é você ter uma estrutura periódica. Com uma estrutura periódica, você consegue casar um momento. Essa estrutura periódica, ela vai ter lá pode ser caracterizada, né, que nem em cristais. Você tem vetores da rede recíproca. Então, você não precisa casar o momento da onda incidente com o momento do modo. Você pode casar o momento da onda incidente com o momento do modo menos um múltiplo inteiro do vetor da rede recíproca. Então, sobre essa condição, você consegue fazer o casamento de momento. Também há um outro modo, é por um prisma. Então, você coloca um prisma, um índice de refração muito alto, e você joga a luz perpendicular a esse prisma. Quando esse prisma incidir de forma perpendicular, quando a luz incidir de forma perpendicular nesse prisma, ela vai continuar sendo propagante. Mas quando ela bater na interface, dependendo do ângulo de abertura do prisma, você vai ter você vai ter reflexão total, se a refração do prisma for muito grande. Então, quando você tiver reflexão total, o que vai resultar é que fora do prisma você vai ter uma onda evanescente por causa do prisma. Se você colocar material 2D, essa onda evanescente que vem da reflexão total é capaz de excitar esses modos polaritônicos. Só que, assim, todos esses métodos, todos eles têm vantagens e desvantagens, né? Incluindo a questão de eficiência de conversão, dificuldade de montar o aparato, etc. Então, isso também não deixa de ser um desafio, né? Excitar esses modos. E, por fim, a mesma detecção, né? A mesma detecção desses modos também pode ser um desafio, né? Que não necessariamente você vai conseguir captar ele no final de uma amostra, né? Então, isso também é um desafio. Muito obrigado, professor. Obrigado, Cássio, pela participação. Antes de passar a palavra para a próxima pergunta, eu queria registrar e agradecer a presença aí dos professores do nosso programa, né? O professor Alessandro, o professor Godoy, Terésio, a professora Érica e o coordenador do programa, o professor Ricardo. Alexandre, você quer fazer mais alguma pergunta? Pode abrir o microfone. Eu queria... professor, eu fiquei curioso com uma coisa que o senhor disse. Se o senhor puder falar, claro. O senhor falou que tem algumas bicamadas que têm uma hibridização maior, né? Sim. O que tem de especial um sistema que consegue ter essa hibridização maior? Porque, pelo menos, os que eu conheço, é bem difícil achar isso. A física da hibridização, do porquê que a hibridização acontece, isso eu também vou ser sincero, eu não sei responder. Mas eu posso responder por que isso é interessante do ponto de vista de responder essa pergunta, né, do Exton Bright. Né? Se você tem uma hibridização, pensa assim, se você pensasse, sei lá, no modelo um modelo que você está pegando só uma banda de condução de um e banda de valência do outro, certo? Quando você pega esse modelo só com esses dois termos, e você não coloca nenhum termo de transição, você está falando que seu exon, seu elétron, ele não pode recombinar de uma camada para outra, a nível de um corpo. Então, quando você está pegando, né, você está falando que seu Hamiltoniano ele é diagonal quando você pega duas camadas. Se você permite um elétron tunelar de uma camada para outra, isso vai aparecer como um termo fora da diagonal. Mas essa visão você só pode ter se as bandas não forem hibridizadas. Então, a picture, né, a ideia de que você consegue descrever um sistema de duas camadas apenas com um sistema de um elétron de um e um buraco da outra é válido. Agora, se você tem a hibridização fica grande, essa picture deixa de ser válida. Se ela deixa de ser válida, significa que esses termos fora da diagonal eles passam a ser importantes. E quando você for calcular, sei lá, você pode fazer uma conta analítica para calcular a própria condutividade que vai aparecer, ela vai ser proporcional ao elemento de dipolo. O elemento de dipolo ele vem desses termos fora da diagonal. Então, quando você tem hibridização, você está falando que esses elementos fora da diagonal são importantes, e se eles são importantes, implica que a condutividade vai ser importante. A condutividade vai ser não desprezível. Eu acho que eles conseguem hibridização de quase 50% nesse trabalho. Então, essa situação
permitiria, né, se ter um Exton Bright. Mas uma pergunta, essa hibridização foi com modelo efetivo ou com material real? É isso que eu estou. Não, essa hibridização eles fizeram cálculos ab initio. Porque a minha curiosidade maior seria assim, por exemplo, que característica o material vai ter que ter para hibridizar com o outro, né? Isso tem mais a ver com a química, né? Com a própria a química quando você coloca. Quer dizer, no caso eles calculam a hibridização em função também do campo elétrico perpendicular, isso também ajuda. Mas tem a ver com a própria química e as eletronegatividades entre os materiais que estão em camadas diferentes, etc. Mas esse trabalho, inclusive, já foi feito em cima dele. Foi feito um experimento, que eles viram Exons Intel e Bright lá na Alemanha, com um material parecido. Então eu posso passar, acho que essas duas referências. Seria bem interessante, professor. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. O professor Terezi vai querer fazer uma pergunta, professor? Não, tranquilo aqui, Theo. Tá, obrigado. Então, pessoal, vou finalizar por aqui, né? Já extrapolamos o tempo aí estimado. Agradeço mais uma vez ao professor André pela participação. Eu que agradeço ao convite, muito obrigado. Espero uma visita presencial. A sua presença aqui vai ser muito bem aguardada, professor. Desculpa, eu esqueci, olha só, também agradecer ao Diego, que eu tenho colaborado muito esses anos, e ele também está participando muito nesses trabalhos todos e futuros. Também agradecer aí ao Diego pela... Podia passar a palavra para Diego também, fazer alguma participação aí, Diego? Quiser falar alguma coisa? Abrir a câmera, fazer pergunta? Só agradecer ao professor André pela gentileza. E boa apresentação, viu? Bem interessante. Obrigado. Trabalho. A segunda vez que eu assisto sobre esse trabalho da nanoletras aí, e toda vez eu aprendo alguma coisinha. É muito interessante. Obrigado, Diego. Obrigado. Bom, o pessoal está dando os parabéns aqui no chat, Maria, Emília. Professor André, obrigado. Espero que em breve você possa vir aqui nos visitar, comer um peixe, tomar uma louvada, né, e a gente falar de física na beira do Pantanal. Obrigado. Pessoal, obrigado. Bom final de semana. Fiquem em paz. Até daqui a 15 dias com o próximo seminário. Mas... Tchau.